Entrevista. E agora, em nosso Falando Francamente, nós vamos conversar com o Dr. Paulo Edson Jacob Neto, biofísico, terapeuta ortomolecular, e o assunto: alimentos naturais minimizam os riscos da obesidade. Boa tarde, Dr. Paulo Edson Reis. Boa tarde, Artemisa. Boa tarde, ouvintes da Rádio Nacional do Amazonas, da Amazônia. E é um prazer poder ajudar com qualquer informação que preserve e conserve a saúde. Doutor Paulo, são muitos os fatores, né, que levam à obesidade, né, até mesmo o estado psicológico, né? Mas a alimentação, nesse ponto, é fundamental, tanto para evitar a obesidade, como também pode causar obesidade? Artemisa, o problema da obesidade é um problema que tem que ser visto desde a gestação de uma criança. Quando se manifesta numa fase adulta, uma criança que tem uma má gestação, que uma mãe tem uma grande ingesta de açúcares, ela já começa a ter um desenvolvimento do hipotálamo de informação por ansiedade a doces. E aí começa a obesidade dessa criança. Então essa criança, se até os 2 anos de idade mantiver com uma alimentação, além do leite materno, com açúcares, doces e refrigerantes, no futuro vai vir desenvolver a obesidade, que é um mal desse século, que está acontecendo muito grave. Inclusive, pela má alimentação, o índice de violência está aumentando muito. O consumo de refrigerantes, então, é uma coisa que está gerando... Hoje existe um estudo na Alemanha mostrando que o consumo de refrigerante, além da obesidade, aumenta o índice de violência na população. Então, nós temos que estar atentos aos nossos filhos por isso, trabalhando com alimentos os mais crus possíveis e os mais saudáveis e orgânicos possíveis, para evitar e fazer uma mudança na estrutura e memória de célula. Uhum. Doutor, quais são os alimentos naturais, né, para que os nossos ouvintes fiquem ligadinhos e possam, né, mudar aí a sua alimentação? Isso, os alimentos naturais, quando nós falamos disso, nós costumamos chamar pela ordem molecular de alimentos vivos. São alimentos germinados. Você pode botar uma semente para germinar, em 4 horas uma semente de quinoa germina. E você tem um alimento muito nobre. E ele, pela sua gordura, ser chamado de gordura inteligente, inibe a absorção de gordura por parte das partes abdominais, que são as gorduras que mais matam o ser humano, são as gorduras na parte abdominal. Então a quinoa germinada é um alimento vivo muito nobre. O azeite extra virgem é um outro alimento muito nobre, evita que a gente tenha a formação de placa ateromatosa nas artérias. Então são alimentos que nós chamamos de alimentos vivos e saudáveis, e que evitam a obesidade. Uhum. Por exemplo, quando nós temos um caso de uma hipertensão arterial proveniente de uma obesidade e tomamos um suco de melancia, nós reduzimos a hipertensão arterial sem usar medicamento, sem gerar dependência química de uma droga. Esse é um trabalho que a ortomolecular procura fazer no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Hoje, o representante da América do Sul, da terapêutica ortomolecular, que é uma prática terapêutica não oficial, ela não faz parte da medicina ortodoxa, ela faz parte das terapias alternativas. Ela é o presidente hoje da América do Sul para as terapias alternativas ligado ao ortomolecular, é um médico, nosso amigo de São Paulo, o Dr. Efraim Alzheimer, que é fantástico nesse trabalho que ele faz. Doutor, o que é trofoterapia? Trofoterapia, esse é o princípio do tratamento pela alimentação natural. Com o passar do tempo, ele começou a ter o nome de nutrição funcional, começou a virar uma especialidade da parte das nutricionistas. Só que as nutricionistas do nosso país, infelizmente na formação acadêmica, elas estão preocupadas com os valores calóricos e não com a funcionalidade do alimento, que é o princípio hipocrático, que o alimento seja o seu remédio, e não só se cuidar de valores calóricos. Quando nós mandamos um paciente usar uma manga, nós não estamos preocupados com o valor calórico, porque ele às vezes tem uma disfunção cardíaca. E a manga tem um símbolo do coração. E ela tem propriedade a tirar uma angina, a tratar doenças cardiovasculares. Isso é a trofoterapia, é o alimento funcional que hoje, tecnicamente, é chamado de alimento funcional. A trofoterapia é essa origem. É a origem dos primórdios do estudo do alimento como funcional. Agora, uma pessoa que queira seguir, quem que ela vai procurar para fazer um tratamento desse tipo? Qual o especialista? Olha, o especialista, nós temos 2 vertentes. Na formação no Brasil, nós temos a vertente do alopata, do médico alopata,
que tem a formação acadêmica e que faz um curso de ortomolecular. Esses cursos de ortomoleculares são cursos facultativos, não são cursos chamados catedráticos. Aqui no Rio de Janeiro nós temos na Universidade Veiga de Almeida o curso de pós-graduação em ortomolecular. No Sindicato dos Terapeutas do Estado do Rio de Janeiro, do qual eu sou o presidente, faz parte, promove curso de ortomolecular de homeopatia. Por coincidência, eu tenho alguns alunos do norte do Brasil, de Belém, que vêm uma vez por mês ao Rio de Janeiro para buscar essa formação, para implantar esse tipo de trabalho dentro do serviço público e na saúde alternativa de Belém. Posteriormente pode chegar até o Amazonas, se Deus quiser, e outros estados, como em Rondônia, já temos um grupo trabalhando. Então, quando vai se procurar um terapeuta ortomolecular, eu indico sempre um terapeuta naturista, porque ele tem a visão de um homem holístico. Infelizmente, os nossos médicos alopáticos que fazem ortomolecular, quando ele se depara com alguém que tem um colesterol um pouco elevado, ele vai medicar com civastatina. E nós sabemos o efeito colateral que a civastatina tem no organismo. Enquanto que os ortomoleculares naturistas, eles vão passar muita quantidade de ômega e vão reduzir aquele colesterol da mesma forma, sem lesar o organismo. Quer dizer, é uma vertente diferente. O objetivo é o mesmo, mas com uma vertente diferente. Essa é a diferença. Por que procurar um terapeuta ortomolecular holístico? Porque ele tem essa visão do homem por um todo. Ele respeita a integridade do homem. Certo. A diferença é que ele cuida de todo o corpo e automaticamente o que tiver de errado se corrige. O organismo corrige. Há 200 anos atrás, mais ou menos, nós tivemos um grande médico que foi totalmente desvalorizado, caluniado. Aqui no Brasil, a implantação do sistema foi muito complicado, que foi a homeopatia. E ele deixou uma frase muito interessante, que ele havia dito o seguinte: as drogas vão aniquilar com a raça humana. Então, desde há 200 anos nós já sabemos disso. Então, se nós não modificarmos o nosso ambiente e consumirmos menos drogas oficiais, que são as drogas químicas farmacológicas, a nossa doença vai cada vez se intensificando mais e cada vez mais dividindo o homem em pedaços. O holístico não. Nós cuidamos de dar uma informação ao homem para que o homem reaja à agressão que ele está sofrendo. Uhum. O próprio ar que nós respiramos, há 30 anos atrás, nós respiramos em torno de 30% a 33% de oxigênio. Esse oxigênio fazia com que o nosso gatilho antioxidante natural fosse disparado no organismo. Hoje, pelo efeito estufa, a queima dos gases tóxicos, monóxido de óxido de carbono, nós estamos respirando de 17% a 18% somente. Então nós estamos nos oxidando, envelhecendo muito rápido, por causa desse problema, inclusive do ar que nós respiramos. Uhum. E normalmente, então, doutor, os remédios, eles curam os sintomas de algum problema que a gente está sofrendo, quando na realidade a gente tem que cuidar do problema, né, e não do sintoma, não é isso? O terapeuta naturista, ele busca a origem do problema. Eu ministro aula para curso de pós-graduação, então eu coloco muito para os médicos que estão ali, que nós precisamos resgatar o valor humano da medicina, e a medicina deixar de ser tecnológica. Hoje nós vemos acadêmicos recém-formados que, se não tiver um exame na mão, ele é incapaz de fazer uma clínica, porque ele não escuta mais o paciente, e muito mal escuta. Porque o mercado, o sistema de trabalho hoje faz com que ele tem que ser muito rápido, tem que ser muito ágil. A procura pela doença é muito grande. A doença está virando uma entidade onde o paciente não diz que está, ele diz que ele tem. Uhum. Então ele diz, eu não estou diabético, eu tenho diabetes. Ora, essa doença está virando uma entidade. O terapeuta holístico tenta resgatar esse ser humano para que se rompa essa cadeia de ter a doença. Então, se nós mudamos o hábito alimentar e damos uma nova informação em nível de célula, nós podemos fazer um homem melhor. Com certeza. Essa é a proposta das terapias naturais e holísticas. Doutor, quem quiser mais informações sobre esse assunto, vocês têm um site onde... Tenho. Olha, Artemisia, eu tenho um site, é o www.sosortomolecular.wordpress.com. Tem muita informação nesse site. E temos o site do Sindicato do Estado do Rio de Janeiro também,
que é o www.sinterrj.org. Em todos os dois, são muito abastecidos com muitas informações atualizadas sobre esse veículo, sobre saúde, como resgatar o ser humano do mal que o aflige hoje, que é o alimento, é o ar e a água. A péssima qualidade dessas 3 fontes de vida, que são os 3 atos que nos levam à morte e à doença também. Uhum. Eu gostaria que você repetisse o primeiro site. O primeiro site é o www.sosortomolecular.wordpress.com. wordpress.com. Tá certo. Esse eu respondo e-mail todos os dias. Tem muita informação, tem quase 600 posts colocados sobre o que é saúde, como não adoecer. Como tentar não adoecer, é mais fácil dizer isso. Ok. Doutor Paulo, eu quero então agradecer muitíssimo a sua participação no nosso programa. Eu espero contar outras vezes com o senhor aqui no nosso Falando Francamente, tá certo? Artemisia, na realidade, quem agradece sou eu, a chance que tem de poder multiplicar as informações que vamos recebendo ao longo dos tempos com a prática de quase 30 anos da prática das terapias. E é um prazer poder sempre ajudar alguém e informar, porque multiplicar a informação é um bem e é um dom, que aquele que eu tenho deve fazer, e você faz muito bem pelo seu programa. Muito obrigado a você pela chance de falar com o povo do norte do Brasil e outros estados brasileiros, onde a Rádio Nacional da Amazônia chega, e me coloco à disposição sempre que for necessário alguma matéria que você queira fazer. Tá certo. Eu é que agradeço muitíssimo e lhe desejo uma boa tarde. Obrigado para você, uma boa tarde para você e para os ouvintes da Rádio Nacional Amazônia. Obrigada. Tchau, tchau.